Era uma madrugada fria de 12 de agosto de 2019 e eu estava na BR-116, próximo a Curitiba. A estrada estava deserta, só o som do motor e o vento cortante preenchiam o silêncio. Tudo parecia normal, até que ao passar por um trecho mal iluminado, vi algo que me fez gelar. Um homem parado na beira da estrada, acenando freneticamente. No começo, pensei que fosse só mais um pedestre precisando de ajuda. Era comum encontrar gente perdida ou com o carro quebrado por ali. Diminuí a velocidade, mas conforme me aproximava, percebia algo estranho. O homem usava roupas antigas que pareciam de outra época, e seu rosto estava parcialmente encoberto por um chapéu. Mesmo assim, algo nos seus gestos parecia desespero. Parei o caminhão, abri a janela e perguntei se ele precisava de ajuda. Ele não respondeu, só apontou para a porta do carona. Relutante, destravei a porta. Mas no instante em que estendi a mão para destrancá-la, ele simplesmente desapareceu. Assim, do nada. Fiquei ali, imóvel, olhando para o vazio. Minha mente tentava achar uma explicação lógica. Talvez fosse o cansaço, ou eu tinha imaginado tudo. Decidi seguir viagem, mas mal sabia eu que aquilo era só o começo. Depois de alguns quilômetros, comecei a sentir um peso estranho no ar dentro da cabine. Era como se tivesse alguém sentado no banco do carona. Olhei de relance e não havia nada ali, ou pelo menos não que eu pudesse ver. De repente, o rádio começou a chiar, mesmo estando desligado. O som aumentava, misturado com um zumbido grave que fazia meus ouvidos doerem. Então, uma voz surgiu no meio da estática. Uma voz rouca que eu reconheci imediatamente. Era a do homem que eu tinha visto na estrada. Ele repetia, como um eco: "Por que você não me ajudou? Por que você não me ajudou?" O GPS começou a enlouquecer, recalculando rotas inexistentes e mostrando um ponto fixo no mapa que piscava incessantemente. O pior foi quando olhei para o espelho retrovisor e vi, por uma fração de segundo, o homem sentado no banco do carona, olhando diretamente para mim com olhos fundos e sem brilho. Meu coração disparou, minhas mãos suavam no volante. Tudo em mim gritava para parar, mas algo me dizia que se eu encostasse o caminhão, aquilo seria meu fim. Engoli em seco e segui em frente, com o olhar fixo na estrada. Eu não ousava olhar para o banco do carona novamente. Cada quilômetro parecia uma eternidade. O rádio, agora desligado de verdade, fazia um silêncio ensurdecedor. Mas a sensação de que eu não estava sozinho continuava. Foi quando o GPS, que antes mostrava rotas malucas, fixou um ponto único. Uma voz metálica, abafada, saiu do aparelho, chegando ao destino. Destino? Eu não tinha inserido nada no GPS. Ainda assim, o aparelho mostrava uma pequena estrada de terra que cortava um campo coberto de névoa. A placa indicava Estrada dos Lamentos. Algo em mim dizia para seguir reto e ignorar o GPS, mas as luzes do painel começaram a piscar. O caminhão desacelerou sozinho, como se algo estivesse forçando a parada. Era como se o veículo tivesse vontade própria, me empurrando para aquela estrada sombria. Relutante, virei o volante e entrei. A estrada de terra era irregular, cheia de buracos, e o nevoeiro parecia engolir os faróis. Os galhos das árvores formavam sombras grotescas que se mexiam como se estivessem vivas. O som dos pneus na terra era abafado, e o silêncio da madrugada era quebrado apenas por sussurros. Sim, sussurros. Por que você não me ajudou? Por que você não me ajudou? As palavras ecoavam dentro da cabine. De repente, o rádio ligou sozinho e começou a tocar uma música antiga, algo como um bolero que eu nunca tinha ouvido. Era o tipo de música que fazia minha espinha congelar. Então vi de novo. No meio da estrada, o mesmo homem. Estava de costas desta vez, parado bem no centro do caminho. Pisei no freio com força, mas o caminhão não respondeu. Era como se estivesse indo direto na direção dele, sem que eu pudesse fazer nada para impedir. Quando o caminhão finalmente parou a centímetros dele, o homem virou lentamente a cabeça, revelando um sorriso torto e olhos completamente negros. Ele apontou para mim e disse com uma voz que parecia sair de um túmulo: "Agora você me leva." Antes que eu pudesse reagir, senti algo gelado agarrar meu ombro. Olhei pelo canto do olho e vi uma mão, mas não era uma mão normal. Era ossuda, pálida, quase translúcida, e foi aí que tudo ficou preto. Quando acordei, estava no acostamento da BR-6, o motor do caminhão desligado. Eram 6 horas da manhã e o sol começava a nascer. Tudo parecia um pesadelo. Mas o GPS ainda mostrava a localização marcada. Estrada dos Lamentos. Só que aquela estrada não aparecia em nenhum mapa. Acordei confuso, a cabeça latejando como se tivesse levado uma pancada. Abri a porta do caminhão e desci, tentando me situar.
A luz fraca do amanhecer iluminava o asfalto, mas algo parecia fora do lugar. Foi então que notei marcas no chão, como se meu caminhão tivesse saído da pista e voltado. Só que aquelas marcas não iam para lugar nenhum. Simplesmente desapareciam no meio do nada. Ainda tentando entender o que tinha acontecido, abri a cabine para pegar meu celular e ligar para alguém. Foi aí que vi um envelope no banco do carona. Não me lembro de tê-lo colocado lá. Com as mãos trêmulas, peguei o envelope. Dentro havia uma foto amarelada, daquelas bem antigas, que parecia ter mais de 50 anos. Meu sangue gelou quando olhei com mais atenção. Era uma foto de um caminhoneiro parado ao lado de um caminhão antigo. Ele usava o mesmo chapéu que o homem da estrada. Atrás da foto, uma anotação escrita à mão. Obrigado pela carona. Agora somos dois. Era uma dessas noites longas, onde a solidão e o cansaço começam a pesar. Eu estava na estrada para o Mato Grosso, perto de Rondonópolis, quando o ponteiro do combustível começou a encostar no vermelho. Não tinha escolha, precisava parar no primeiro posto que encontrasse. Por sorte ou azar, avistei um posto iluminado no meio do nada. Parecia um alívio. As luzes estavam acesas, mas não havia nenhum outro caminhão por lá. Encostei e desliguei o motor, sentindo o silêncio quase sufocante ao meu redor. Desci do caminhão e fui direto para as bombas. Tudo parecia funcional, mas algo estava estranho. As luzes piscavam de vez em quando e um vento gelado fazia as bandeiras do posto se moverem de forma inquietante. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. Nem frentista, nem loja de conveniência. Nada. Mesmo assim, abasteci o tanque. Não podia ficar parado ali por muito tempo. Então fui até a cabine para procurar dinheiro e pagar. Mas onde? Foi quando vi no chão ao lado da bomba uma nota fiscal amarelada. Peguei o papel e senti um arrepio quando li a mensagem escrita em uma caligrafia trêmula. Saia antes das 3 horas. Olhei para o relógio no painel do caminhão. Eram 2h43. Meus nervos começaram a gritar. Decidi seguir o aviso e entrei na cabine, mas o motor não pegou. Tentei de novo, mas só ouvia o som seco de um motor morto. Foi aí que percebi. O vento tinha parado. Não havia mais som algum. Nem o farfalhar das árvores, nem os grilos. Nada. E então ouvi passos, lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando ao redor do caminhão. Olhei pelos retrovisores, mas não vi nada. Meu coração disparava no peito e a cada segundo os passos pareciam mais próximos. Tentei ligar o caminhão mais uma vez e dessa vez o motor rugiu, como se algo tivesse permitido que ele funcionasse. Suspirei aliviado e acelerei para sair dali. Mas antes que pudesse engatar a marcha, um vulto passou correndo em frente aos faróis. Era rápido demais para identificar, mas algo nele era desumano. Aquela coisa correu na direção oposta e o rádio do caminhão ligou sozinho. Uma voz distorcida saiu dos alto-falantes, repetindo a mesma frase. Você não deveria ter parado. Com o coração na garganta, engatei a marcha e acelerei. O som dos passos agora estava em cima da carroceria, como se algo tivesse subido no caminhão. Não olhei para trás. Eu sabia que se fizesse isso, talvez não fosse sair vivo dali. Depois de dirigir alguns quilômetros, finalmente comecei a ver sinais de outros veículos na estrada. Olhei pelo retrovisor e o posto havia desaparecido. Era como se nunca tivesse estado lá. Foi só quando parei em um posto de verdade, mais adiante, que percebi algo ainda mais assustador. Havia marcas de mãos, como arranhões, espalhadas por toda a lataria do caminhão. E até hoje, sempre que passo por aquela estrada, sinto como se alguém estivesse me observando. E pior, algo me diz que o aviso no papel não era para mim. Era para a coisa que habita aquele lugar. Por dias não consegui tirar aquilo da cabeça. Cada vez que fechava os olhos, eu ouvia os passos, o som arrastado ecoando como se ainda estivessem ao meu redor. As marcas de mãos no caminhão? Tentei limpar. Esfreguei até meus dedos doerem, mas elas não saíram. Era como se tivessem sido queimadas na lataria. Comecei a perguntar para outros caminhoneiros se já tinham visto aquele posto. Ninguém parecia saber de nada. Alguns até riram, achando que eu estava inventando histórias, mas teve um cara mais velho, com o rosto marcado pelo tempo, que ficou em silêncio por um momento antes de me responder. Você parou no posto dos desaparecidos, não foi? Ele disse, sem tirar os olhos do café que segurava. Arqueei uma sobrancelha. Não sabia do que ele estava falando, mas aquela frase fez minha espinha gelar. Nunca ouvi falar disso. Que história é essa? Perguntei, tentando soar despreocupado.
Ele olhou em volta, como se quisesse ter certeza de que ninguém mais estava ouvindo, e então começou a falar. Muitos anos atrás, um posto naquela região era conhecido como o último ponto seguro antes de um trecho perigoso da estrada. Mas um dia ele simplesmente pegou fogo, com todo mundo dentro. Frentistas, clientes, até caminhoneiros que pararam para descansar. Ninguém sobreviveu. Dizem que o fogo começou de forma estranha, sem causa aparente, e que o lugar foi deixado às ruínas. Senti um frio percorrer minha espinha. Aquilo explicaria as luzes piscando, o silêncio, até mesmo o papel com a mensagem. Mas o caminhoneiro não tinha terminado. Só que dizem que o posto ainda aparece para quem está sozinho e... Ele fez uma pausa, seus olhos escurecendo. Para quem não deveria estar lá. O que você quer dizer com isso? Perguntei, o coração acelerado. Ele deu de ombros, mas sua expressão era grave. Não sei. Só sei que quem para ali não volta do mesmo jeito. Alguns dizem que o lugar marca você, como se deixasse uma parte sua presa lá. Engoli em seco, lembrando das marcas no meu caminhão, das mãos arranhadas na lataria. Será que ele estava certo? Naquela noite, quando voltei para a estrada, o rádio do caminhão começou a chiar de novo. Não liguei, nem mexi nele, mas a estática formou algo que parecia uma voz. E o que ouvi me deixou paralisado. Você ainda deve uma visita. Desde então, tenho evitado passar por aquela rota, mas parece que não importa onde eu vá, algo sempre me segue. Às vezes, enquanto dirijo, vejo no espelho retrovisor o reflexo de algo, ou alguém sentado no banco do passageiro me observando. E o pior, toda vez que abasteço em qualquer posto, as luzes sempre piscam e o relógio marca exatamente 2h43. Alguns meses depois, recebi uma carga urgente que me obrigava a pegar a mesma rota. Por mais que eu tentasse evitar, não havia outra opção. Passei dias me preparando psicologicamente, mas no fundo eu sabia, o posto ainda estava lá, esperando por mim. Na noite da viagem, tudo parecia tranquilo, mas uma tensão invisível me acompanhava. À medida que me aproximava do trecho onde o posto deveria estar, senti o ar ao meu redor ficar mais denso, mais pesado. O relógio no painel marcava exatamente 2h43 quando vi as luzes familiares no horizonte. O posto estava lá, de novo. Só que dessa vez não parecia abandonado. Havia caminhões estacionados, luzes vibrantes e até o som distante de risadas vindo da loja de conveniência. Algo estava terrivelmente errado. Contra o meu instinto, encostei o caminhão. Se fosse para encerrar aquilo de uma vez por todas, eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Desci da cabine e assim que pisei no chão, o som ao meu redor sumiu. As risadas, os barulhos, tudo. Entrei na loja e o cheiro de queimado tomou conta do ar. As prateleiras estavam cheias de produtos, mas tudo parecia deslocado, como se fosse de outra época. Foi quando vi atrás do balcão o mesmo homem que aparecia no retrovisor. Ele me olhava fixamente com aquele sorriso torto e os olhos negros. Eu sabia que você voltaria, ele disse com a voz que eu reconhecia do rádio. Meu coração disparou, mas antes que pudesse responder, ele apontou para o relógio na parede. Eram 2h59. 3 horas. Você sabe o que acontece quando o tempo acaba, não sabe? De repente, a loja começou a tremer e as luzes piscavam violentamente. O cheiro de queimado ficou mais forte e as sombras ao meu redor começaram a se mexer. Cada sombra tinha forma humana, como se fossem as pessoas que morreram no incêndio. Elas murmuravam algo incompreensível, mas a sensação de desespero era esmagadora. O homem atrás do balcão deu um passo à frente e me entregou um envelope idêntico ao que eu tinha encontrado meses antes. Abri com as mãos trêmulas e li: a dívida está paga, mas você não é o último. Quando levantei o olhar, ele e as sombras tinham desaparecido. A loja estava completamente em ruínas, como se nunca tivesse sido reformada. Corri para o caminhão e acelerei sem olhar para trás. Cheguei ao meu destino com um peso no peito que nunca saiu. As marcas no caminhão, os arranhões desapareceram, mas o relógio no painel continua estranho. Toda madrugada, às 2h43, ele congela, como se o tempo parasse por alguns minutos. Desde então, tenho ouvido histórias de outros caminhoneiros. Alguns falam de um posto no meio da BR, outros mencionam vultos ou risadas na madrugada. E o pior, toda vez que me falam disso, sinto o rádio do meu caminhão chiar baixinho, como se ele ainda estivesse ouvindo. Pode ser que eu tenha saído daquele posto, mas uma parte de mim ficou lá. E no fundo, sei que um dia terei que voltar. Porque, como ele disse, eu não sou o último.
Era uma noite fria e solitária no norte do Paraná, perto da cidade de Cornélio Procópio. A BR-369 estava deserta, o tipo de estrada que deixa qualquer um nervoso. O relógio do painel marcava 1h40 da madrugada. E a única companhia que eu tinha eram os faróis cortando o breu e o som constante do motor. Enquanto dirigia, avistei algo à frente, na beira da estrada. Era um homem, parado ao lado de um pequeno casebre abandonado, com a mão estendida pedindo carona. Meu instinto dizia para seguir em frente, mas a expressão dele era difícil de ignorar. Parecia exausto, como se estivesse perdido há dias. Parei o caminhão alguns metros à frente e ele correu até a porta da cabine. Quando entrou, percebi algo estranho nele. Não tinha bagagem, nem sequer um casaco, apesar do frio cortar como lâminas. Ele agradeceu com a voz rouca e disse: "O senhor está indo para Londrina?" Respondi que sim, e ele apenas sorriu, um sorriso discreto e sem mostrar os dentes. A viagem seguiu em silêncio por alguns minutos, até que ele começou a falar. "Sabe, essa estrada já viu muita coisa, né?" Disse ele com os olhos fixos no horizonte. Concordei com um aceno, mas algo na forma como ele disse isso me deixou desconfortável. Eu mesmo já fui testemunha de uma história terrível por aqui. Um acidente, ele continuou, sua voz ficando mais baixa. Um caminhão perdeu o controle e saiu da pista. O motorista não sobreviveu. Dizem que foi por causa de algo que ele viu na estrada. Minha garganta secou. Ele estava falando com tanta naturalidade, como se tivesse visto tudo acontecer. "E você?" perguntei, tentando desviar o foco. "O que fazia ali na estrada?" Ele demorou alguns segundos para responder, só esperando a carona certa. E então sorriu de novo. A tensão na cabine era palpável. Resolvi ligar o rádio para quebrar o silêncio, mas só havia estática, mesmo nos canais que eu sabia que funcionavam. Olhei rapidamente para o relógio do painel. Eram 2h07. O tempo parecia estar se arrastando. Foi quando ele perguntou algo que me fez gelar. "Você acredita em fantasmas?" Engoli em seco, mas tentei não demonstrar o desconforto. Respondi com um meio sorriso que não acreditava muito nessas coisas, mas ele apenas riu baixinho, quase como se soubesse de algo que eu não sabia. A poucos quilômetros de um viaduto conhecido na região, ele pediu para descer. Parei o caminhão no acostamento e antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele olhou diretamente para mim, com um olhar que parecia atravessar minha alma. "Obrigado pela carona. Nem todo mundo para por aqui." Ele desceu, mas antes de fechar a porta, deixou cair um pedaço de papel dobrado no banco do passageiro. Assim que o caminhão começou a se mover, senti algo estranho. O peso na cabine parecia ter mudado. Olhei para o retrovisor e o banco do carona estava vazio. Parei o caminhão bruscamente e olhei para trás, mas não havia sinal dele. O papel que ele deixou chamou minha atenção. Desdobrei com mãos trêmulas e nele havia apenas uma frase escrita: "Nem todos que viajam com você têm um destino." O relógio do painel piscou e congelou em 2h07. Meu coração quase parou quando percebi. O viaduto pelo qual passei há pouco era o mesmo onde, anos atrás, um caminhoneiro tinha perdido a vida em um acidente terrível. E naquele momento, eu soube. Eu não estava dirigindo sozinho naquela noite. Aquelas palavras, "nem todos que viajam com você têm um destino", martelavam na minha cabeça como um eco, enquanto a estrada se estendia sem fim à minha frente. Eu não conseguia parar de pensar no que acabara de acontecer. O homem que entrou em meu caminhão e saiu tão rapidamente, sem deixar vestígios. O papel com aquela mensagem. E o jeito como ele falou sobre o acidente, como se tivesse estado lá. Tudo aquilo estava se arrastando por minha mente, fazendo com que o ar dentro da cabine ficasse mais pesado a cada quilômetro que passava. Enquanto seguia pela estrada, algo peculiar aconteceu. O rádio, que havia ficado mudo por tanto tempo, de repente começou a chiado novamente. Não liguei imediatamente, pois ainda tentava entender o que estava acontecendo. O som da estática foi tomando forma. Algo de baixo, uma voz suave e distorcida. Não consegui entender direito, mas o tom era como se estivesse tentando me comunicar. Algo como um aviso. De repente, a luz do painel piscou e apagou. Por um instante, fiquei em total escuridão. Só ouvi o som do motor e a estrada que parecia se esticar sem fim. Respirei fundo, tentando manter a calma, mas meu corpo estava tenso, como se estivesse sendo observado. Voltei a olhar para o painel. O relógio ainda estava travado em 2h07, mas agora parecia distorcido, como se a hora estivesse se contorcendo, se retorcendo dentro do pequeno display digital.
Uma sensação de que o tempo estava se dobrando ao meu redor. Foi quando vi algo no retrovisor. Um reflexo fraco, quase imperceptível. No começo achei que fosse o cansaço, mas a cada vez que olhava, a imagem ficava mais nítida. Era uma sombra. Não uma sombra comum, mas uma figura, alta e esguia, com um formato estranho, quase como se não fosse humana. Desviei o olhar rapidamente, tentando forçar a lógica, mas a sensação de estar sendo seguido aumentava. A estrada parecia se estender cada vez mais, sem fim. O ponteiro do combustível começou a descer de maneira suspeita, e mesmo eu sabendo que o tanque estava cheio antes de pegar a estrada, a quantidade de combustível não fazia sentido. Olhei para o lado e vi uma árvore à beira da estrada, com algo pendurado nela, como se fossem fios. E quando passei por ela, quase como um reflexo, percebi que aquilo não eram fios comuns, mas algo humano. Meus olhos ficaram fixos, e por um segundo pensei ver o contorno de um rosto no tronco da árvore, uma expressão angustiada e vazia. Meu estômago virou. Não sabia o que fazer. Não sabia se estava ficando louco ou se realmente havia algo mais, algo que estava me cercando. As luzes dos faróis estavam mais fracas, como se a estrada estivesse consumindo energia ao meu redor. Tentei acelerar, mas o caminhão parecia pesar cada vez mais. Algo estava puxando, como se um peso invisível estivesse se acumulando na estrada. Foi então que, à distância, vi uma figura na pista, caminhando lentamente, sem pressa. A luz dos faróis a iluminou, mas a silhueta parecia borrada, como se estivesse distorcida por algum tipo de névoa ou distorção. Ela não se movia como uma pessoa normal. Os passos eram erráticos, como se a figura estivesse flutuando. O vento começou a soprar forte, fazendo com que as folhas das árvores se agitassem freneticamente, mas não havia som. Só aquele silêncio denso que envolvia tudo. De repente, o rádio se ligou sozinho. Não com a estática de antes, mas com uma voz clara, fria, que fez meu corpo se arrepiar até os ossos. Você está muito perto agora. Não há mais volta. O pânico tomou conta de mim. Pisquei os olhos, tentando reagir, mas a figura na estrada estava mais próxima, agora se movendo em direção ao caminhão. A sensação de que algo estava prestes a acontecer era insuportável. Olhei para o retrovisor e vi o vulto se aproximando cada vez mais. Sua sombra se esticando como se fosse parte da estrada, como se fosse uma extensão dela. Com o coração batendo acelerado, tomei uma decisão impulsiva e virei o volante, desviando do que parecia ser uma presença sobrenatural, mas o caminhão respondeu de forma estranha. A direção estava descontrolada. Como se o veículo tivesse vontade própria, forçando-me a seguir um caminho que eu não queria. A estrada à minha frente parecia se distorcer, dobrando-se e se torcendo, como se a realidade estivesse se fragmentando. E foi nesse momento, com o medo me consumindo, que ouvi pela última vez a voz do rádio, agora mais próxima do que nunca, mais nítida. Não fuja. Você vai chegar onde deve, e lá vai entender. O caminhão, enfim, parou sozinho. Eu não sabia onde estava, ou quanto tempo havia se passado, mas o que eu vi quando saí da cabine me congelou. A estrada estava coberta por uma neblina espessa, e o caminho à frente parecia desaparecer na escuridão. E enquanto eu me afastava do caminhão, algo no ar me dizia que naquele momento eu tinha atravessado um limite. Não sabia para onde estava indo, mas uma parte de mim sabia que, onde quer que fosse, nunca mais voltaria a ser o mesmo. O que aconteceu depois foi um turbilhão. A neblina ao redor do caminhão parecia mais espessa a cada passo que eu dava. Não era como uma neblina normal, aquelas que você vê nas madrugadas frias. Não. Era como se o ar estivesse condensado, um peso invisível que se acumulava sobre meus ombros, dificultando até mesmo a respiração. Eu não sabia mais em que ponto da estrada estava, mas o relógio do painel continuava paralisado, insistindo em marcar 2:07, como se a própria realidade tivesse sido corrompida naquele momento. A estrada desaparecia na bruma espessa, sem fim, sem qualquer sinal de vida à vista. Olhei ao redor, mas não vi nada. Só o som abafado do vento e então um ruído, como se alguém estivesse arrastando algo pelo chão, vindo de trás de mim. Me virei rapidamente, mas o que encontrei me paralisou. Uma sombra estava se formando à distância, uma figura que não pertencia ao mundo real. Eu sabia disso. Eu podia sentir. Ela se arrastava pelo asfalto, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. E então foi quando a voz veio de novo, mais clara, mais próxima, vinda de todas as direções ao mesmo tempo. Você está se aproximando do fim. Com o coração batendo forte, dei um passo para trás. Não havia mais nada ao meu redor.
Só aquela sombra que crescia, tornando-se mais densa, mais sólida. Como se fosse um ser, uma entidade, algo que tinha saído da escuridão. A sensação de que estava sendo observado era insuportável. Cada músculo no meu corpo gritava para eu correr, mas o medo me paralisava. Quando o som do arrastar parou, o silêncio tomou conta. Não havia mais vento, não havia mais nada. Só um vazio opressor. E então, do nada, uma luz surgiu na distância. Era um farol, mas não um farol normal, como de um carro ou caminhão. Era uma luz pulsante, intermitente, que parecia chamar minha atenção como se tivesse consciência. Meu corpo se moveu sozinho em direção àquela luz. Não conseguia impedir. Meus pés pareciam não tocar o chão, como se o próprio solo estivesse me puxando em direção a ela. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. Apenas o som do meu coração acelerado ecoava na minha cabeça. A luz se aproximava rapidamente. Eu não tinha controle mais sobre meu corpo, nem sobre meus pensamentos. Era como se eu estivesse sendo levado por uma força maior. Então a luz se desfez, de uma maneira estranha, como se explodisse em partículas. E no lugar dela, eu vi algo que me fez perder a sanidade. No centro daquela luz dissipando-se havia uma imagem. Uma figura humana, mas distorcida, uma silhueta deformada que flutuava no ar. O rosto estava irreconhecível, coberto por uma máscara de sombras, mas seus olhos, os olhos brilhavam com uma intensidade impossível. Não eram olhos humanos. Eles estavam vermelhos, como brasas, ardendo no escuro. E por um segundo, tudo ao meu redor parou. A luz finalmente se apagou, e uma série de imagens e memórias começaram a invadir minha mente, como se eu estivesse revivendo momentos que não eram meus. Vi caminhoneiros, todos parecendo perdidos, todos com olhares vazios, tentando seguir uma estrada que nunca acabava. Eles estavam todos lá, invisíveis, apenas para mim, presos em um ciclo eterno. Mas o pior veio a seguir. Eu vi o acidente. Vi o caminhoneiro, do jeito que o homem da carona descrevera, perdendo o controle e caindo na pista. Mas o que ninguém sabia, o que ninguém conseguia entender, era que ele não morrera. Ele havia se transformado. Aquela mesma sombra que eu vi na estrada, aquela força invisível, estava nele agora, habitando seu corpo. E ele ainda estava lá na estrada, esperando. A figura diante de mim se aproximou. Não andava, flutuava. Seus olhos me fixaram, e eu não pude mais olhar para eles. A dor foi insuportável, como se minha alma estivesse sendo puxada para fora de mim. Eu não conseguia mais me mover. O ar parecia denso demais, pesado demais para respirar. E então, a voz. A mesma voz que vinha do rádio, que havia me seguido durante toda a viagem. Ela agora estava dentro da minha cabeça, e eu não pude evitar, como se ela fosse minha própria mente. Você não tem mais controle. Não há mais volta. Você já entrou. Agora é a sua vez. E foi nesse momento que eu entendi. Eu estava ali, naquele lugar, porque eu nunca deveria ter saído. Aquela estrada, aquela neblina era um ciclo. E o pior, agora eu era parte dele. Eu vi a sombra me envolver, o calor de seus olhos queimando minha pele. O que aconteceu a seguir não posso explicar, não há palavras para isso. Quando acordei, estava de volta ao caminhão. O relógio, que antes estava preso às 2h17, agora marcava 3h33. Mas eu sabia. Eu sabia que aquele número tinha um significado, um aviso. A estrada estava ali diante de mim, eu estava de volta. E o pior é que não estava sozinho. Eu ainda posso ouvir as risadas, elas não se vão.